Avivamento na igreja. E uma pergunta: será que precisamos? Que tempo vivemos e qual é a necessidade da nossa igreja nesses últimos dias? O que falta para desfrutarmos de um verdadeiro avivamento? A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enclein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos aqui para a pré-aula de número 5 e nós queremos trazer alguns subsídios. Nós temos o nosso textuário, que está em Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A verdade prática inserida em nossa lição diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Marca bem esta parte. Atualidade dos dons espirituais. Será que é para os nossos dias? Com certeza. Vamos ver nesta lição. Nós vimos a introdução e a gente lê pelo menos um pedaço para comentar. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Sim, a igreja nos seus dias, nos primeiros dias, era grandemente avivada. Ao despedir-se dos discípulos antes de sua ascensão, Jesus determinou a cada um deles que saíssem para pregar, anunciar o Evangelho, mas antes precisavam ser revestidos de poder. Sempre que Jesus deu a ordem para fazer missão, ele disse: mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Ninguém consegue, a igreja não consegue fazer a missão que tem para fazer sem a unção do Espírito, sem a presença do Espírito. E foi assim que aconteceu. Jesus trouxe um novo tempo para o povo de Israel. E não só para ele, foi para o mundo também. Infelizmente, a maioria dos homens não compreenderam a mensagem dele. Neste contexto, Jesus determinou que os discípulos teriam que esperar. Sim, esperem a promessa do Pai. Tudo isso previsto lá em Joel, capítulo 2, já no Antigo Testamento foi previsto isso, versículo 28 e 29, sobre o derramamento do seu Espírito sobre toda a carne e, claro, sobre toda a humanidade. Esse avivamento chegou no dia de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor desceu sobre os que se achavam no cenáculo orando, na expectativa, logo eles foram cheios do Espírito Santo. Que bênção! Subsídios para o tópico de número 1. Vamos começar o tópico de número 1. Vamos ver o que diz aqui. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Para quem? Quem seria alcançado? Quem poderia alcançar isso? O primeiro ponto, o chamado abrangente de Jesus. O chamado de Jesus abrange a todas as pessoas, sem exceção. Isso Pedro fala claramente quando está diante de Cornélio, que outrora ele titubeou, vacilou, vamos dizer assim, meio que duvidou sobre o poder de Deus sobre o gentil. Pedro, diante desse acontecimento, na casa de Cornélio, tem o seu conceito mudado. Sim, e ele olha e diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. É para todos. É claro, existem algumas condições que são impostas e devem ser cumpridas. Arrependimento. Você já se arrependeu? Precisa haver arrependimento. Deve haver uma tristeza pelo pecado cometido, pelos atos cometidos antes de conhecer Jesus. Obedecer a Deus é outra condição. A partir da conversão, Jesus não é apenas o Salvador, mas também o Senhor de sua vida, de nossa vida.
E terceiro, santificação, ou seja, separar-se daquilo que praticava outrora, daquilo que faz mal a Deus, daquilo que ofende a Deus, e desenvolver um caráter parecido com Deus. Sim, pois ele mesmo disse, sede santo porque eu sou santo. O ponto 2 diz o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é para todos os salvos. Sim, os primeiros a receber esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo, com sinais evidentes, incluindo falar em línguas estranhas, foram, claro, os primeiros crentes, os discípulos, que se reuniram no cenáculo. Depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo, lá em Jerusalém, que foi registrado em Atos 2, causou um grande alvoroço no povo que ali estava, estavam comemorando o Pentecoste. Aí houve um grande mover e o povo foi, vamos dizer assim, contagiado. Pedro se levanta e num sermão bíblico faz um discurso e explicou tudo o que significava. E mostrou por que aquele movimento espiritual, citando a promessa dita lá já em Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É interessante isso. Pedro entende que é o início de um grande mover. Por isso ele troca o pelo do, ou seja, o artigo definido que Joel cita pela preposição do. Pedro está entendendo que é o início do que está sendo feito ali. Então as palavras de Pedro inflamou as pessoas. E ele disse, vocês precisam se arrepender, ser batizado no batismo de Jesus e depois no batismo com o Espírito Santo. Isso é tremendo. Ele deixa bem claro que ali era o início de um grande mover, que a igreja desfrutaria disso. É por isso que o ponto 3 vem trazendo um alerta. Cuidado com os cessacionistas. Não caia no engano deles, porque eles creem e afirmam que o batismo com o Espírito Santo fica apenas lá para aquela época. E Pedro fala claramente dizendo, é para vocês, vossos filhos e todos quantos aceitam a Cristo como Salvador. Isso é muito importante. Então, os cessacionistas, eles dizem que passou, foi no tempo da igreja primitiva, apenas para os dias apostólicos. Outros seguem alguns teólogos e intérpretes da Bíblia que dizem que o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Mas não é assim. Nós, os pentecostais, somos continualistas ou continuistas, se fica melhor assim. Por quê? Porque aceitamos que o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas e os dons espirituais são para todos os tempos, desde o tempo da igreja que foi inaugurada até os nossos dias. Subsídios para o tópico de número 2. Vamos ver então o dinamismo da igreja apostólica. E aí vem uma pergunta: será que estamos no mesmo dinamismo? Será que estamos agindo como a igreja que foi modelo para todos os tempos? A igreja nasce avivada, nasce no poder, como diz um hino, nasce no fogo abrasador. Nos dias de Pentecoste, 120 crentes mais ou menos, que louvavam e bendiziam o nome do Senhor, estavam reunidos ali, receberam individualmente poder, a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, dínamos. Sim, explodiu em cada crente. Desceu para dar vigor espiritual à comunidade dos crentes, a fim de tornar Cristo ressurreto, este Cristo ressurreto, disponível para todas as partes do mundo. Esses servos abrasados saem pelo mundo, abalando o Império Romano,
foram perseguidos, espalharam-se por todos os cantos, mas foram vencedores. Ponto 2 diz a igreja depois do Pentecoste. Depois do Pentecoste, cada um se acomodou e esqueceu? Não. Depois do Pentecoste, andando com Jesus, seus discípulos também faziam sinais e milagres sob a direção e a delegação dele próprio, no seu nome, dizendo, foi o Senhor quem enviou, foi Jesus. A igreja em construção, todavia, precisava ser inaugurada de forma marcante, maravilhosa. Foi por isso que começou no poder do Espírito. Jesus sobe, o povo agora está sozinho, mas os seguidores sabem que Jesus não está de corpo presente, mas pelo seu Espírito está ali. Foi muito poder de Deus. Foi incrível isso. Jamais ela venceria se não fosse no poder do Espírito. Seria destruída pelos inimigos, mas foi vitoriosa conforme a promessa do Pai. Uma palavra define a igreja após o Pentecoste: perseverança. Atos 2 mostra isso. E perseveravam na doutrina, perseveravam nas orações, perseveravam no partir do pão, perseveravam no temor do Senhor, perseveravam. Resultado, muitas vidas vinham para o Senhor. Resultado, milagres aconteciam. Resultado, a igreja crescia de forma assustadora. Subsídios para o tópico de número 3. O ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito. Falando não da igreja primitiva, mas falando dos nossos dias agora. Precisamos desfrutar desta promessa do Pai. No mundo nunca houve tantas igrejas, ministérios como nunca visto. O mundo está lotado, milhares de igrejas, cada uma com suas doutrinas, com seus pensamentos, com sua liturgia, com seus ensinos. Uma grande parte delas, contudo, falta a verdadeira unção do Espírito Santo. A razão é bem evidente. A falta do poder do Espírito Santo mediante o batismo pentecostal, a sã doutrina e o temor do Senhor em muitos ministérios. Para um ministério ser ungido, qual é o segredo? Não há uma fórmula, nem métodos técnicos, científicos, não. Nós temos o exemplo da igreja dos primeiros dias. É deixar que o Espírito Santo tenha liberdade de agir. O ministério que ensina sobre o poder sobrenatural de Deus, sobre os crentes que devem aceitar a Cristo, o batismo para se arrepender e o batismo com o Espírito Santo, esta igreja está procurando cultivar o poder do Espírito, será cheia da unção. Aquela que ensina sobre os dons espirituais, estimula a sua busca, que experimenta o agir desses dons nos dias de hoje, será uma igreja sempre cheia da unção de Deus. Sem dons espirituais, como já falamos, a igreja não passa de uma associação de direitos privados, de caráter religioso, sem fins econômicos e lucrativos. Mas precisa da unção de Deus. E nós vimos aqui, autenticado por Deus. O ponto de número 2. Uma igreja genuína tem a unção do Espírito Santo, tem a autenticação de Deus. Existe uma grande diferença entre um ministério formal, humanista, sim, técnico, e um ministério ungido pelo Senhor, ungido pelo Espírito Santo.
No primeiro caso, há pregações dentro da homilética, da exegese, da hermenêutica, uma retórica digna de ser aplaudida, mas falta a unção, faltam os sinais autenticadores da aprovação de Deus. No segundo caso, observe bem, o Senhor confirma a sua aprovação no trabalho do obreiro e da igreja. Os discípulos tinham essa autenticação e eles, tendo partido, diz a Bíblia, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem? O Senhor. E confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Isso é a autenticação. É o Senhor aprovando o que estava sendo feito. Ou seja, a mensagem tem a palavra, o querigma, sim, e tem a demonstração com os resultados da palavra, sinais e prodígios. O último ponto da nossa lição, glorifica a Cristo. Um ministério ungido está firmado no Espírito Santo, sim, tem o poder de Deus nas suas ações e contribui para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Não é para o pastor, nem para o evangelista, nem para o pregador, não é para o dirigente da congregação, mas para Jesus a glória. Jesus disse, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Toda a mensagem do Evangelho, todas as atividades devem estar na direção do Espírito Santo e glorificar a Cristo. Mude, o grande evangelista disse, devemos, portanto, como apóstolo Paulo disse, levantar perante o povo sempre quem? Jesus, Cristo e não a nós mesmos. Nós devemos mostrar a Cristo e não mostrar a nós mesmos. Exaltar o divino mestre e a sua palavra não é coisa de nossas opiniões, nada. Nós falamos o que a Bíblia nos ensina. Então, glorifique a Cristo, glorifique ao Senhor, faça tudo para a glória dele, pregue para a glória dele. E concluindo a nossa lição, nós vimos que a Igreja Apostólica nasceu debaixo de um avivamento no Pentecoste, depois do glorioso batismo no Espírito Santo, surge uma grande igreja, poderosa. E a unção do Espírito continua ainda disponível nos dias de hoje. Por isso, desfrute disso. Receba a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima pré-aula.